O programa de hoje vai trazer como entrevistado o grande mestre de jiu-jitsu, Deoclésio Paulo, que vai falar um pouquinho da sua experiência de 70 anos nessa modalidade que é o jiu-jitsu. Ele começou no jiu-jitsu na década de 40 e já tem 70 anos de dedicação a esse esporte. Mestre Del, obrigado pela sua presença e obrigado por estar aqui conversando conosco hoje. Conta um pouquinho da sua experiência com o jiu-jitsu e como que essa modalidade entrou na sua vida. Bom, é sempre um prazer falar sobre o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu está na minha vida desde 9 anos de idade. Pela infância pobre que eu tive no Rio de Janeiro, meus pais eram muito pobres, eram portugueses que vieram para o Brasil naquela data atrás de uma vida melhor. E como uma família pobre lá no Rio de Janeiro, as crianças naquela época brincavam na rua também. E normalmente, na época de Natal, as crianças com melhor poder aquisitivo dos pais ganhavam os presentes bonitos, tipo uma bola de futebol, por exemplo. E no dia de Natal já tinha aquelas brincadeiras na rua que nós chamávamos de pelada, vamos jogar uma pelada, usando aquela bola nova. E o dono da bola geralmente eram os gordinhos que não faziam nada, mas que por ser o dono da bola tinha que estar no time de futebol, da pelada. E nós botávamos ele na ponta direita para ele não incomodar muito a turma. E dizia, quando você pegar a bola, você cruza a bola, tá bem, tá bem. E o futebol começava. Mas como ele não tinha muita intimidade com o futebol, ele se aborrecia, eu vou embora. Eu disse, você pode ir, mas vou levar a bola. Não, levar a bola você não vai. Então começava aquela discussão e começava a briga. Duas crianças brigando por causa da bola. Eu brigava por não ter podido ganhar aquela bola. E ele brigava para levar a bola que ele ganhou. Você imagina a disputa que era. E, em consequência disso, quando chegava em casa, a mãe batia pancada firme, porque dizia sempre para mim, garoto que briga na rua é moleque, então tem que apanhar. E isso levava, às vezes, até eu ter que ganhar aquela briga na rua de qualquer maneira, porque em casa já sabia que eu ia apanhar. E assim fomos levando essa vida. E um dia, companheiros, garotos iguais a mim, no meio lá da rua, no meio do grupo, paravam, Deoclésio, tem um professor em Bento Ribeiro, que é o professor Fada, que ensina a brigar. E isso é importante para a gente, né? Aprender a brigar. Então tá, vamos lá. Quando nós chegamos na Academia Fada, no subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio pobre do Rio de Janeiro, então a gente ficava olhando as aulas do professor Fada. E dali saía alguma posição de luta que a gente, ao chegar na rua, já doido para aplicar nos outros garotos. Que é coisa de criança mesmo. E assim foi levando, e o jiu-jitsu foi entrando na vida da gente, na minha vida principalmente. Mas vocês treinavam com esse professor? Ou só observavam? Eu observava, eu não podia pagar a academia. Então, o Fábio dizia, não, pode ficar olhando aí, pode ficar olhando, mas mestre, eu não posso, não, pode ficar olhando. Se eu precisar de algum voluntário, eu chamo você como voluntário para explicar o exercício. Sim, senhor. E ficávamos ali todos atentos, nem piscávamos, porque a gente... Aí quando vinha a posição, por exemplo, do armlock, a gente chegava na rua doido para chegar na rua, para brigar, para aplicar o armlock, que é cabeça de criança. E aquilo foi numa crescente. Aí o Fábio disse, fala com a sua mãe para ver se matricula na academia. E eu nem falava nada com minha mãe, dizia, professor Fábio, lá em casa o dinheiro está curto. Minha mãe não tem condição de pagar a academia. Tá bom. Então manda ela conseguir um kimono para o professor Fada. Minha mãe também não pode comprar o kimono. Então faz o seguinte, você está bem, está ruim, tua vida está ruim, está péssimo. Eu dizia em outros termos. Bom, então faz o seguinte, manda sua mãe conseguir 6 sacos de farinha de trigo alvejado, que eu farei o seu kimono. Ora, cheguei em casa e falei, mamãe, o professor Fada disse para depois da manhã levar 6 sacos de farinha de trigo alvejado, que ele vai fazer o meu kimono. Não sei como é minha mãe lá, juntando os trocados, conseguiu 6 sacos de farinha de trigo.
Eu cheguei embaixo, com um saco embaixo, esses sacos embaixo do braço, na academia, e dei para o Fada. Aí o Fada disse, quando terminar a aula, vamos lá para casa que eu vou fazer o seu kimono. Aí terminou a aula, ele morava perto da academia. Aí nas máquinas antigas, não sei se é do tempo de vocês, as máquinas Terrec, fazia um barulho, aquela máquina danada. Ele botou um molde do kimono, de papelão, e meteu o tesourão. E dali, costurando aqui, saiu o kimono, me deu o kimono. Claro que não saiu um kimono caprichado, como tem hoje. É, linha pendurada, escrito assim, indústria brasileira, tudo carimbo vermelho na roupa, tudo. E eu botei e saí. Eu fiquei tão feliz que eu acho que até dormi com esse kimono. E aí, assim, foi meu início no kimono, no jiu-jitsu. Aí, a partir daí, eu fui tendo uma frequência mais a miúdo, com o Fada, vendo sempre. Ele dizia, eu quero um voluntário. Eu, pá, me apresentava como voluntário. Eu nem sabia para quê, para explicar uma posição. E fomos levando essa vida. Aí depois, na época do Exército, eu fui convocado pelo Exército, e eu disse, daqui do Exército não saio mais, nunca, porque aqui tem lugar de dormir, tem a comida certa e aquelas coisas todas. Então, vibrava. Aí, nessa ocasião também, o Fada conseguiu dar aula no Exército, para o Exército, umas unidades que eu servia também. E fomos surgindo, aí foi entrando o jiu-jitsu no Exército, e eu, por praticar jiu-jitsu, levava uma vida mais confortável perante os superiores. E assim foi levando a minha vida. Às vezes me afastava mais e às vezes me aproximava. E fui vendo, fui levando essa vida, e como depois eu já era sargento, então eu normalmente era movimentado de cidade para cidade. De 2 em 2 anos era transferido. Todo lugar que eu chegava, eu implantava uma academia de jiu-jitsu. E as primeiras medalhas, chegaram quando? Do jiu-jitsu? Isso. Logo no início, aquelas medalhas feias ainda, mas eram medalhas que diziam muito para a gente. Hoje são medalhas bonitas, de metal, muito bonitas. E, para mim, até no Exército, o jiu-jitsu me ajudou. Porque tinha um oficial que fazia jiu-jitsu também, e que um dia me chamou, 406, vem cá, eu sei que você faz jiu-jitsu, eu faço também, eu sei que você faz jiu-jitsu com o Fada, e o Fada aplica a mão de vaca e chave de... aplica a mão de vaca e chave de pé. E os Gracie não, porque os Gracie acham que é grossura, aplicar chave de pé e mão de vaca. E eu gostaria que você me explicasse como é. Vamos fazer isso, sim, senhor. Aí eu expliquei, ele montou-se um tatame no alojamento, de colchões, foi colocado a lona de caminhão em cima, e eu com esse oficial, vamos lá, eu expliquei, ele gostou, tranquilo. E fui levando assim uma vida boa também no Exército, porque depois passei para fazer parte do grupo de atletas do batalhão, que tinha melhoria de rancho. Melhoria de rancho naquele tempo, 1952, 53, era o queijo com goiabada. Aí era muito importante, porque os outros comiam banana e nós comíamos aquela goiabada com queijo. E assim foi levando a vida. Até chegar hoje em dia. Até chegar hoje em dia. E claro que eu tive missão, eu fui transferido para o exterior também, no Chile, passei 2 anos no Chile, tenho uma filha nascida no Chile, e todo lugar que eu era transferido, montava academia. Voltamos agora com o nosso bate-papo com o mestre Del, falando um pouco da sua experiência de 70 anos com o jiu-jitsu. Mestre Del, me fala um pouquinho como é chegar nessa idade praticando esse tipo de atividade física. Olha, é consequência da vida que a gente leva. Para começar, idade é cuca. Você tem que raciocinar que você é capaz de fazer. E, ao mesmo tempo, sempre na atividade física. E é importante. E com alimentação controlada também, sem excesso. O seu dia a dia requer um pouco de algum tipo de preparação física para o senhor aguentar toda essa, né, essa maratona que é a semana aí? É uma maratona. Requer, claro, eu frequento a ginástica no ginásio lá do HFA, segundas, quartas e sextas-feiras. Então, eu vou dizer o que é o meu dia. Eu acordo cedo, 7 horas estou na academia,
dando aula para a primeira turma. Saio daqui 8h30, mais ou menos, vou para a HFA, para o ginásio, para a prática da atividade física de conservação, lá do 12º andar, no ginásio do HFA. Volto para casa, depois do almoço descanso 1 hora e volto para a academia às 4 horas. Para 4h30 começo e vou até às 6h30. Segundas, quartas e sextas. E assim vai. Então é um dia cheio, um dia tomado completamente. Eu nem vejo a hora passar. E é esse meu dia. Muito bom. E a relação que o senhor tem com seus alunos? Como é essa relação? Eu digo para os meus alunos que não é uma equipe de jiu-jitsu. É uma família Del que se reúne para a prática do jiu-jitsu. Eu vivo todos os problemas dos alunos, porque eu tenho alunos espalhados no Brasil, no exterior, e eu estou sempre em contato com eles. Aqui na academia, no meu horário, tem outros horários de meus professores também que dão aula. Nós temos jiu-jitsu todos os horários aqui, todos os dias, aqui na escala. E eu tenho esse contato com esse convívio, de realmente ser um pai ou um avô. Quando eles têm problema, me passa a preocupar também. Tanto é assim, quando chega em casa, alguém pergunta assim, algum problema na academia? Porque o fulano de tal está com um problema assim, assim. Até o papai e a mamãe falando comigo sobre os mais jovens, quando estão mal nos colégios, quando estão mal nos estudos. Então é uma grande família. Grande família, você falou bem, grande família. E essa estrutura e o envolvimento com essa atividade, o senhor acha que modifica a sua forma de ver a vida, melhora a sua vitalidade? Sem dúvida, pois Deus. Olha, se eu ficasse em casa, sendo fiscal da natureza, olhando na janela, se vai chover ou não, indo no banco 3 vezes para tirar o saldo por dia, não, isso não é vida, isso não é vida. Eu gosto de ação, atividade. Eu gosto de ser útil a alguma coisa. Existe um benefício para a saúde? O senhor percebe isso? Sem dúvida. Não bebo, não fumo. Isso nunca aconteceu. Agora, regularmente, faço todas as visitas ao médico. Você sabe, o idoso tem que estar constantemente na revisão médica. É igual o carro. Se o carro ficar velho, não tiver manutenção, não manda. De um modo geral, desculpe a comparação, mas é isso. Mas se a gente for pensar, então, no jiu-jitsu, em tudo que Jiu-jitsu é o segredo da vitalidade. O senhor escolheu isso como uma opção e Olha, é o que te move. Eu fui levado a ele, e ele me aceitou. E conta pra gente um pouquinho sobre essa faixa vermelha. Certo. Que eu sei que são poucas as pessoas que têm, né? Olha, oficialmente falando, a CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, tem 8 faixas vermelhas no Brasil e no mundo, porque a CBJJ também é a Federação Internacional. Então, oficiais. Tem vários vermelhos aí que não são confederados, digamos assim. Não tem nada contra eles. Apenas eu sou um dos 8, e que não sou Gracie, sou do FADA. Eu sou o patinho feio na história. Todos são origem pelos Gracie. E minha origem é FADA, que é um professor FADA, esse pobre também, lá de Bento Ribeiro. E falar sobre jiu-jitsu também, tenho alunos no Canadá, tenho no Texas, nos Estados Unidos também, e que no ano passado tive o prazer de aplicar um seminário em Austin, no Texas, e foi esse seminário que eu apliquei lá, resultou ser em primeiro lugar de todos os seminários aplicados durante de 2012. Como é que é ter o senhor Deoclésio como professor de jiu-jitsu? Na verdade, o mestre Deoclésio, ele não é somente o professor de jiu-jitsu, ele é um exemplo de vida. Todos que conhecem a história dele, tanto no jiu-jitsu quanto fora, tem ele como exemplo, né, para todos nós seguirmos. E um cara também cativante, né, pelo espírito que ele tem, né, o jeito de família que ele trata cada aluno dele, na verdade não é um aluno, passa a ser um ente da família. Então essa tem a diferenciação dele para os outros professores. Então, por isso que a gente fala que ele é um grande mestre, apesar não só pela faixa do 9º grau que ele tem, a faixa vermelha, ser um dos únicos no país e ser de uma linhagem diferente do que todos os outros são, ele se diferencia por isso, por ser um ser humano diferente dos outros, sabe? E é muitas vezes apoiar
um atleta que os outros professores não acreditavam, ele vai, acredita e a pessoa se revela a partir disso. Não só como mestre de jiu-jitsu, mas ele é uma pessoa que, para a questão de vida, ensinamentos de vida, ensinamentos dentro do tatame, é uma honra, é um orgulho para a gente ter uma pessoa desse naipe, desse conhecimento todo, né, dentro do jiu-jitsu. É uma honra, né, ter o mestre Del como nosso mestre. Ele é um dos únicos faixa vermelha aí que não pertence aos Gracies. Aqui em Brasília ele é o único. Então é um exemplo para a gente. Nossa equipe só é o que é hoje por causa da liderança dele. E é um exemplo a ser seguido aí, a vida toda dedicada ao jiu-jitsu. E é toda muita honra e muita satisfação fazer parte dessa grande família, que a gente é, na verdade, uma família, irmãos, que veste o kimono para treinar junto o jiu-jitsu. Seguimos nosso bate-papo com o Mestre Del. Mestre Del, sim, como que funciona a preparação para os alunos em relação aos campeonatos? Quando a criança chega, a criança ou adulto na academia, que nunca fez jiu-jitsu, ótimo. Então a primeira coisa é aprender como cair, como se proteger. Formar uma mola imaginária com os braços, quando levar uma queda, para que amorteça. Porque o jiu-jitsu é uma arte suave. Mas antigamente falavam-se isso, falavam-se aquilo, mas só criavam lendas, eram coisas, histórias. Porque quando o golpe está encaixado no atleta, ele sentiu, ele bate, interrompe. Então, é uma arte suave. Não é violência, não é violência. O jiu-jitsu se baseia em projeções, que são quedas, torção de articulações e estrangulamentos. Esse é o tripé que predomina no jiu-jitsu. Então, o aluno vai gradativamente, vai subindo de faixa, digamos assim, de grau, de conhecimentos. E eles fazem, diariamente, eles fazem a parte teórica e entram na parte prática, que é a luta entre eles. E a sua experiência conta para que eles se sintam mais seguros em estar realizando a atividade, e especialmente no momento da competição? O senhor acha que isso faz a diferença? A minha responsabilidade é tremenda. Eu sempre digo para eles, eu sou vocês amanhã. Eles se levam um susto. Porque eu estou transmitindo para eles a responsabilidade. Eu também não achava que fosse sair faixa vermelha. Nunca, mas nunca mesmo. Mas cheguei, porque eu nasci primeiro, então eu estou acompanhando. E se dedicou muito. Dediquei, eu gosto do jiu-jitsu. A minha família toda sabe que tem jiu-jitsu, não conta com o papai, e é isso. E em relação a outras pessoas, o senhor tendo, então, né, a idade que o senhor tem hoje e essa experiência tão grande, existem outras pessoas mais velhas que também se aproximam do jiu-jitsu, tendo o senhor como exemplo? Acabei de falar com você. Tem uns 56 anos, outro com 46. Esse de 46 anos, há pouco tempo, ele é policial federal. Ele veio transferido para Brasília e queria continuar a prática de jiu-jitsu. Então, eu fazendo nas primeiras conversas que eu tive com ele, entrevistando, eu disse, durante a conversa, você já fez jiu-jitsu? Já. Você fez jiu-jitsu aonde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Com quem? Com o Dioclésio e o Paulo. Eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 46 e eu quero voltar a fazer jiu-jitsu. Aí eu disse para ele, cara, você foi meu aluno? Sim, sim. Aí, Ricardo, como é que você não falou nada? Não, senhor, eu estava esperando oportunidade. Cheguei em casa falando que minha mulher me acompanha, conheci minha mulher quando ela foi matricular o irmão dela na academia, estamos completando agora 50 anos de casado. Então, eu falei, você se lembra do Ricardo? Me lembro, era o Ricardo, o irmão dele, que até a mãe dele levava uma mamadeira para dar aula para eles depois da aula. Então, esse eu vim reencontrar aqui. São coisas que gratificam a gente. E o que o senhor pode dizer aos jovens, depois de toda essa experiência, inclusive, né, os prêmios e a faixa vermelha que hoje o senhor representa, o que o senhor pode dizer aos jovens que lutam, né, que se dedicam à arte marcial do jiu-jitsu, para que eles continuem aí essa empreitada? Eu sempre digo para eles, tem que ter confiança em você. Se você não confiar em você mesmo, você já está derrotado. Se você pensa que vai perder a luta, já está com a luta perdida. O jiu-jitsu é uma arma.
E o nosso corpo é uma arma. E o jiu-jitsu é que faz saber o que você vai fazer. Você dobra o braço normalmente, mas se você forçar no sentido contrário, vai sentir dor. Então é nessa finalização, existe o poder da alavanca, que está sempre existindo. Você sente a dor e bate e desiste a luta. Então é isso, passa a se conhecer melhor. Em relação ao seu corpo, o senhor acha que o jiu-jitsu fez com que o senhor conseguisse manter uma certa força muscular para conseguir estar treinando com os jovens? O senhor acha que isso é essencial para que o senhor mantenha aí esse vigor? Eu vou responder a você o seguinte. A aula que eu ministro, eu pego 2 monitores. Digo, fulano e Beltrano, fique na posição tal. Aí um fica. Aí eu vou explicando. Vocês vão ver agora uma finalização partindo de uma posição de 100 quilos, por exemplo. Então ele pega isso, pega o kimono, pega o braço, vai pegando o braço. Olha, entra por baixo agora. Eu vou dizendo que vai fazer. Aí sentiu, aí para. Aí o outro vai repetir. E assim vai. Eu não caio mais, não levo mais queda, já levei muita queda nessa vida. Então agora eu passo a ministrar a aula. Oriento o que eles devem fazer. E estou feliz da vida porque tem vários alunos, vários professores, não sei quantos faixa preta eu já formei, nem sei. E aqui em Brasília, aqui na Escala, eu estou há 16 anos. É muito tempo, não é? E quantos prêmios nesse tempo? Depois eu vou te convidar para você ver a nossa quadro de medalha, de troféus também. Tá certo? Eu fiquei muito feliz em 2012, né, nesse prêmio que eu ganhei lá, de primeiro seminário que nos Estados Unidos, aplicado foi gratificante. As pequeninas coisas têm um valor muito grande para a gente. E se a gente for, então, para finalizar, falar um pouco da experiência e do exercício físico agora para pessoas acima de 60 anos? Certo. O senhor recomenda? Claro, mas claro. E quais são os benefícios disso tudo? Benefício é aquela satisfação quando, depois da atividade física, quando o corpo liberta a endorfina, aquela sensação de bem-estar. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Depois daquele banho, pô, que alívio, que bom, pô. Cara, a aula das 7 horas, chega o pessoal com cara de sono, mas quando começa o aquecimento, porque antes da aula tem uma sessão de aquecimento, de rolamentos, para aquecer, para preparar o corpo para o exercício. Depois que o pessoal sai vibrando, porque sai daqui direto para o trabalho. Tem doutores, tem médicos, tem oficiais do Exército também, da polícia, tem doutores, tem um delegado aqui. Então, agora, são tratados em igualdade de condições com o pobre coitado, que não tem nada na vida. Então, tudo isso é gratificante. Gratificante, muito. E a sua vida? A minha vida é isso. Minha vida é isso. Minha família já sabe tudo isso. Muito bom. Então, eu tenho o ideal. Eu tenho amigos que dizem, poxa, Del, você está trabalhando ainda, você não precisa, Del. Então, mas dá licença de eu continuar fazendo o que eu gosto. E é isso que te move. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Obrigada pela participação no nosso programa e por tudo que o senhor colocou aqui, contando um pouquinho da sua experiência com o jiu-jitsu. Eu é que agradeço a você. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. O programa de hoje, então, termina e semana que vem nós vamos trazer outros assuntos muito interessantes.